pessoal da aulaD.com.br, beleza? Eu sou o professor Eduardo, então bora aí para a nossa aulinha de aminas. Seguinte, tá? Amina é um composto orgânico e é derivado da amônia. A amônia ela tem a fórmula NH3. Quando que se forma uma amina, então? É quando um hidrogênio ou mais desses hidrogênios são substituídos por radicais orgânicos, por cadeias carbônicas, tá? Então aqui eu tenho um exemplo genérico. Eu tenho aqui a amônia, NH3, e aí saiu um dos hidrogênios e entrou um radical orgânico qualquer. A amônia é quando tem os 3 hidrogênios. Agora, se um dos hidrogênios ou mais for substituído por algum radical orgânico, aí eu tenho um composto que a gente chama de amina, certo? Aí o seguinte, ó, o que vem a ser uma amina primária, secundária, terciária? Porque existe esses tipos de classificações das aminas, tá? É bem simples, é só tu olhar ali para ver quantos hidrogênios foram substituídos. Se só um hidrogênio foi substituído, é uma amina primária. Se foram 2 hidrogênios substituídos, secundária. E se os 3 hidrogênios da amônia forem substituídos, é uma amina terciária. Veja, ó, quando tem um hidrogênio substituído, a gente costuma representar como RNH2, porque só sobram 2 hidrogênios. Se eu tenho 2 hidrogênios substituídos, eu costumo representar como NHRR. Agora, se eu tenho os 3 hidrogênios substituídos, né, então não vai ter essa representação aqui, é RRR e o N. Tranquilo? Bora então aqui para exemplos com nomenclatura de compostos assim, digamos, né, para a gente ver como é que dá o nome. Assim, esse R, esse radical orgânico aí que vai substituir o hidrogênio, são aqueles radicais que a gente conhece como metil, etil, propil, isopropil, aquelas ditas ramificações que a gente costuma ver que estão ligadas à cadeia principal de compostos orgânicos, tá? Onde eu quero chegar? Bom, eu tenho aqui uma amina primária, vamos até escrever isso. Amina primária. Afinal de contas, só um dos hidrogênios da amônia ali foi substituído para a constituição desse composto. Agora é o seguinte, ó, eu tenho aqui um radical orgânico de 3 carbonos. Um carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Esse radical orgânico aqui, ó, tem nome, chama propil. Quando são 3 carbonos ligados em sequência dessa maneira, é o radical propil. Então, como que dá o nome desse composto? É só tu indicar qual radical orgânico tem ligado ali ao nitrogênio e botar no final do nome amina. Então fica assim, ó. Propil amina, tudo junto, certo? Neste caso aqui, eu tenho 2 radicais orgânicos, um de cada lado do nitrogênio, portanto essa daqui é uma amina secundária. Sendo ela uma amina secundária, eu tenho 2 radicais orgânicos, então, e aqui nesse caso são 2 nomes diferentes, né? Porque eu tenho um radical orgânico aqui que tem 1, 2, 3, 4 carbonos e do outro lado eu tenho um radical orgânico de apenas 1 carbono. Bom, desse lado aqui de 4 carbonos e com essa configuração aqui, estando um ao lado do outro, é o butil. No outro lado eu tenho apenas 1 carbono e esse único carbono, radical orgânico de 1 carbono, é metil. Então eu tenho agora metil e butil ligados ao nitrogênio. De que maneira a gente coloca o nome? Quem que eu vou falar primeiro? Eu vou falar do metil ou do butil? Ordem alfabética. Então eu vou dar preferência para o butil, né, por uma questão de ordem alfabética. Não é pelo número de carbonos, por exemplo, né? Porque se fosse pelo número de carbonos eu iniciaria com o menorzinho e depois iria para o maior, mas não, é ordem alfabética. Então a gente escreve butil, metil, amina, tudo juntinho ali, ó. Certo? Nesse caso aqui, que é uma amina terciária, afinal de contas não aparece nenhum hidrogênio da amônia, os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos. Então vamos botar aqui, é uma amina terciária, tá? No caso dessa amina terciária, eu tenho 3
radicais orgânicos diferentes aqui, ó. Respectivamente, né, de 1, de 2 e de 3 carbonos. Nesse caso aqui embaixo, ó, é um metil, nesse aqui de cima é um etil e nesse de cá é um propil. Para dar o nome, vamos falar em ordem alfabética. Por uma questão de ordem alfabética, o primeiro a ser citado será o etil, em segundo lugar o metil e em terceiro o propil. Então ficará etil, metil, propil, amina. Tudo juntinho, ó. Etil, metil, propil, respeitando a ordem alfabética aqui, ó, do nome dos radicais, etil, metil, propil, EMP, amina, certo? Bom, lá eu tenho uma amina primária, certo? É apenas um hidrogênio da amônia foi substituído. Agora o seguinte, ó, esse hidrogênio da amônia que foi substituído, ele foi substituído por um radical orgânico aromático, é como se fosse um benzeno. A isso a gente dá o nome de fenil. Então, no caso aqui, essa é a fenilamina. Também é bastante conhecida dentro do mundo da química como anilina, tá? Um composto base para a formação de N-corantes. Agora, olha só que coisa complicada, troço estranho isso aqui, cheio de carbono para lá e para cá e tal. Acontece que esses radicais orgânicos que estão ligados ao nitrogênio aqui, todos eles têm um nome específico. E para o aluno saber lá na hora da prova quem é quem, qual radical orgânico é o que, não sei o que e tal, é só fazer exercícios. A gente tem que, né, buscar questões e tudo mais, resolver o máximo número de exercícios possível para que a gente, no dia da prova, a gente lembre desse tipo de coisa, não é tentando fazer uma decoreba direta. Bom, agora sim, esse radical orgânico aqui, tá? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas veja só. Isso aqui parece o miolo do símbolo da Mercedes, né? Olha o formato que ele tem. E é de 4 carbonos. Se é de 4 carbonos, é alguma coisa bute. Acontece que existe o butil, que a gente já havia visto aqui, né? Quando são os 4 carbonos em sequência. Existe sec-butil, existe isobutil, existe terc-butil. Existem 4 tipos de radicais orgânicos de 4 carbonos. Agora, quando esse assim dá a cara do miolo do símbolo da Mercedes, do jeito que ele está ligado aqui, a gente chama de isobutil. Certo? Eu tenho aqui esse radical aqui de 3 carbonos. Ah, 3 carbonos é propil que nem o outro ali, que nem esse? Não, não, porque aqui os 3 carbonos, o carbono que faz a ligação com o nitrogênio é um carbono da ponta. Aqui são 3 carbonos também, mas o carbono que faz a ligação com o nitrogênio é o carbono do meio. Então não é propil. Para ser propil deveria estar ligado através desse carbono, que é um carbono da ponta, ou desse. Nesse caso aqui é isopropil. Esse daqui, ó, é um radical orgânico que tem uma insaturação, tem uma ligação dupla. De 2 carbonos ele recebe um nome bastante específico. É o vinil. Ah, professor, eu vi como etenil. Bom, tudo bem, mas é bem mais provável que seja cobrado de ti um radical orgânico igual a esse, né, de 2 carbonos com a ligação dupla, que seja cobrado como vinil, né, que a resposta nas alternativas da questão esteja como vinil, ou muito menos, digamos assim, provável que esteja como etenil. Então, assim, ó, eu vou agora falar de ordem alfabética. Ou melhor, escrever o nome do composto em ordem alfabética. Iso para os dois, só que daí esse iso e o B. Aqui é iso e o P, e esse já começa com V. Então eu vou falar esse daqui em primeiro lugar, esse daqui em segundo e esse daqui em terceiro. Ficará então isobutil, isopropil, vinil, amina. Complicadinho, né?
Mas é isso daí, olha só quanta letra um do lado da outra, o cara tem que forçar o olho para ler sem se confundir, certo? Eu vou dar só mais um exemplo aqui de como a gente monta uma cadeira numa amina, por exemplo, tá? Digamos que eu tenha escrito o seguinte, escrevi etil, metil, amina. Como é que é esse composto? Bom, se é amina, ela vai ter um nitrogênio e nesse nitrogênio eu terei radicais orgânicos ligados a ele. Et, então é de 2 carbonos. Esse é o etil. Metil, um carbono só. Então aqui tem o hidrogênio da amônia que tem que estar aparecendo ali. Essa é uma amina secundária, por exemplo, né? Ela só tem 2 radicais orgânicos ligados a ela. Então isso aqui seria CH3 para completar a valência, CH2 e aqui um CH3, que em uma estrutura de linha ficaria algo assim, ó, etil e o metilamina. Obviamente a ordem com que eu escrevo aqui no caso a estrutura não vai me causar problemas com o nome, porque se eu faço algo desse gênero eu ainda tenho o etil, tenho o metil e a amina ali, certo? Mais um exemplo que eu quero explorar é o seguinte, e no caso de eu ter algo, digamos assim, ó, de 2 carbonos, de 2 carbonos, de 2 carbonos, ou seja, tenho radicais iguais na formação dessa amina aí. Como eu tenho 3 vezes o etil, a gente escreve trietil amina, certo? Creio eu que tenha dado aí para entender como que funciona aí o lance das ramificações não, do grupo funcional das aminas derivado da amônia, e aí a gente olha para as cadeias carbônicas interpretando sempre como radicais orgânicos, todo aquele negócio com il, metil, etil, isopropil, fenil, vinil, alil, aquele monte de coisa lá, certo, gurizada? Isso aí, e um abraço. Tá assistindo aí? Tá curtindo? Tá bom? Gurizada, deem uma ajuda aí pro nosso canal, vão lá, curtam nossa página no Facebook, curta o vídeo aí pra gente, espalhe para seus amigos, mostre aí pros colegas e vamos, digamos, né, vamos levar o Aula D pra frente sempre. Isso aí, bons estudos, um abraço.